Bem, eu coloquei um tema bem chamativo e alguns irmãos até, não aqui da nossa igreja, alguns colegas pastores me mandaram mensagem dizendo: rapaz, o que está acontecendo com você? Que o tema da mensagem é: a igreja não serve para nada. E alguns colegas estão achando que eu apostatei da fé nesse ano de 2024. E eu, de propósito, há um propósito para isso, para esse tema, que eu queria pensar com você nessa manhã, baseado em Mateus 17, de 14 a 21. Olha aí para a sua Bíblia, eu estarei lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, ou seja, não fizeram nada. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ponto. E que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Queridos, esse texto de Mateus, ele nos ensina lições valiosas sobre os discípulos de Jesus. Lições essas que nos servem para toda a igreja de Jesus. Aqui conta a história de um jovem possuído pelo mal. Um jovem que sofria ataques, e sofria muito, porque a Bíblia diz que ele, de vez em quando ele era possesso, ele caía no fogo, ele caía na água. O verso 15 informa que ele, desses ataques de que levavam quase a morrer. Imagina alguém caindo no fogo, imagina alguém caindo na água. Ou seja, ele tinha um comportamento autodestrutivo, não por ele próprio, mas porque ele era possuído. Nós também somos informados aí no verso 14, que o pai desse rapaz, ele procurou ajuda. E como a questão era espiritual, ele foi buscar onde precisava ser buscado, que era na igreja, que era no campo espiritual, que era nos discípulos. E o verso 14 diz que ele aproximou-se de Jesus, se ajoelhou diante de Jesus, pedindo misericórdia, dizendo que o filho estava sofrendo muito. O pai aflito por aquela situação, e eu imagino, você que é pai e mãe aí, imagina essa situação. Ele chega então humildemente para junto dos discípulos de Jesus, buscando ajuda. E nesse ponto aparece a informação muito triste. A informação que os discípulos de Jesus não conseguiram fazer nada para ajudar o rapaz. E era uma questão espiritual. Jesus aqui nesse momento estava no monte em companhia de Pedro, Tiago e João. Enquanto isso, os outros discípulos estavam lá na planície, sem conseguirem fazer absolutamente nada. Era uma igreja que não servia para nada naquele momento ali. E aqui nós temos um alerta. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre quando a igreja não serve para nada. É sobre isso que eu quero pensar com você, sobre quando a igreja ela perde a essência real daquilo que ela foi chamada para ser.
É sobre isso que eu quero tratar com você, quando a igreja, ela não consegue exercer a influência. E olha que foi Jesus mesmo que disse aos discípulos no Sermão da Montanha, que quando o sal perde o gosto, para nada mais presta. E quando a gente vê os discípulos aqui reunidos, mas sem a condição de fazer a coisa que devia eles fazerem, que era uma questão espiritual, é importante a gente parar e refletir quando a igreja não serve mais. E aí, quando é que a igreja não serve mais? Quando é que a igreja não serve para nada? A resposta é simples. A resposta é quando a igreja deixa de cumprir a sua missão. Ou seja, a igreja não serve para nada quando ela deixa de cumprir a sua missão. O verso 16 diz: eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E aí você sabe que Jesus havia dado uma missão clara para os discípulos. Se você ler lá Mateus capítulo 10, verso 7 e 8, olha o que diz Mateus 10, 7 e 8. Olha o que Jesus disse aos discípulos: por onde vocês forem, pregue esta mensagem: o reino do céu está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem demônios. Essa foi uma missão clara e objetiva que Jesus deu. Foi uma missão que Jesus diz: olha, a missão de vocês a missão da igreja, a missão dos discípulos a mensagem o reino de Deus está próximo. Segundo, vocês vão curar enfermos. Terceiro, vocês vão ressuscitar mortos. Quarto, vocês vão purificar leprosos. Quinto, vocês expulsarão demônios. Mas aqui nós vemos os discípulos sem saber o que fazer. Quando chegou um pai levando um filho possesso. Como igreja de Jesus, nós devemos ter bem claro qual é a nossa missão, porque do mesmo modo que o sal, ele perde o gosto, a igreja não serve para nada quando deixa de cumprir a sua missão. Irmãos, nós temos uma identidade. Temos uma identidade. Somos também discípulos de Jesus. E como tais, nós temos uma missão. Aí diante de Jesus, que os discípulos não sabem o que fazer, Jesus chega e mostra para eles na prática o que deveria ter sido feito. Jesus vai ao encontro do rapaz atormentado. No verso 18 diz que Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que naquele momento em diante, diz a Bíblia, que ficou curado. Porque Jesus é assim: enquanto o diabo destrói pessoas, Jesus a coloca de pé. E Jesus estava dizendo aos discípulos: olha, vocês têm uma missão, mas quando vocês não estão engajados, quando vocês não estão engajados na missão, vocês não servem para esta que foram chamados para ser. A igreja não serve para nada quando ela deixa de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Sem cumprir a missão, a igreja vira sal insípido, que não serve para tempero. Jesus afirmou isso, porque na antiguidade, as estradas eram pavimentadas com sal. O sal que perdia o gosto, ele só servia para pavimentar as estradas, ou seja, só servia para ser pisado. Nada mais para isso. Isso serve de um alerta para mim e para você. Nós somos igreja, somos discípulos de Jesus. Nós temos uma missão nesse mundo e nessa vida. Então nós não podemos ficar sem fazer nada diante dos ataques do mal. É o mal que deve ficar sem saber o que fazer diante de nós. E a história nos mostra que o desbravador Vasco da Gama, atravessando uma terrível tempestade em sua viagem para a Índia, os marinheiros eles estavam desesperados porque as ondas açoitavam o navio violentamente, e quando alguns membros da tripulação eles se deram por vencidos e começaram a chorar, aflitos, os relatos históricos dizem
que o capitão Vasco da Gama, nessa época Vasco da Gama ainda servia para algo, começou a gritar para aqueles homens em meio à tempestade: levantem-se, levantem, levantem, vocês não devem temer o mar, é o mar que deve estar com medo da nossa presença. Diz a história que a tripulação redobrou o ânimo, lutou bravamente e passou pelaquela tempestade. Meu amado irmão, assim deve ser conosco, como filhos de Deus. Nós não temos que temer o mal, porque diz a Bíblia que maior é o que está em nós. Mas qual é a missão da igreja? Por que a igreja existe? Por que nos reunimos aqui domingo após domingo? Por que você está aqui nessa hora? Nós precisamos saber quem somos, para ficar bem claro o que nós devemos fazer. Então, primeira coisa, Pibaçu, primeira igreja batista em Manhuaçu, uma igreja local, fundada aos 9 dias do mês de junho de 1957, ou seja, nesse próximo junho, dia 9 de junho, nós faremos 66 anos de igreja organizada. Só como igreja organizada vamos fazer 66 anos, mas temos mais de 80 anos como trabalho batista aqui, lá perto da casa do irmão Silico. Cadê o irmão Silico? O irmão Silico está ali, Silico está ali. Perto da casa do irmão Silico, lá do coqueiro rural, há quase 80 anos atrás, começa um trabalho batista, né, irmão Rocha? Lá começa o trabalho batista. Lá na casa da irmã Dedê, irmãos, nós ainda temos, se eu não estou enganado, 5 membros fundadores, vivos aqui conosco na nossa igreja. Entre eles, irmã Dedê, a Claudiomiro, Isabel, quem mais? Silico, tem mais alguém, quem mais? Irmã Rosa, quem mais? Lembra aí. A irmã Rosa já foi no culto lá. Mas a irmã tem essa idade toda, não, irmã Rosa? Bênção de irmã Rosa, é uma bênção. São uns 5, irmãos, olha que lindo, que história linda. Irmã Rosa, já quando na infância, irmão, nós temos fotos da irmã Rosa, a irmã Dinaí cantando na igreja, quando era aqui ainda na descida do Sinão. Nós já tivemos o templo ali onde é a Marinho Esporte hoje. Ali já foi também um local de reunião da primeira igreja batista em Manhuaçu. Já tivemos alguns lugares. Sim, irmã Rosa? Cantou no coral naquela época. Então a irmã já tem um pouquinho mais de 50 anos. Amém, irmã Rosa. Glória a Deus. Quanto, irmã Rosa? Fazer 75. Deus abençoe, irmã Rosa. Olha, culto lindo dos 100 anos que nós vamos fazer para a irmã aqui nessa igreja. Eu tenho certeza, viu? Bênção, bênção. Essa é a história da nossa igreja. 9 de junho de 1957, a organização. Somos carinhosamente chamados de Rebanho Pibaçu, que nos leva a lembrar como era a vida dos nossos primeiros crentes, que formavam uma comunidade, um rebanho, que apesar da diversidade cultural entre eles, alguns eram estudados, cultos, outros não. Apesar da diversidade social, alguns eram pobres, outros ricos. Apesar da diversidade social, apesar da diversidade física, alguns baixos, outros altos, gordinho, magrinho, enfim, havia unidade na igreja, assim como é a igreja aqui hoje. Somos batistas, nós não podemos esquecer isso, da nossa identidade denominacional, porque as doutrinas fundamentais dessa denominação evangélica nos caracteriza. E as principais doutrinas defendidas pelos batistas são: primeiro, Cristo é o Senhor da igreja dos crentes. O cabeça dessa igreja se chama Jesus de Nazaré. Segundo, a Bíblia é a única autoridade acima de qualquer outra, porque é a palavra de Deus. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática.
Terceiro, os batismos, o batismo é a imersão de um crente como ato de obediência. Então, nossos batismos são feitos por imersão, por dois motivos. Primeiro, porque a palavra baptizo do grego significa imergir. Então, já pela palavra em si, já tem que imergir. Segundo, também pelo fato de que há um simbolismo da morte do velho homem e da ressurreição da nova criatura, por isso utilizamos o batismo por imersão. Há uma terceira fala, que nós seguimos o exemplo de Jesus, que também foi batizado por imersão. A teologia diz, mais esmiuçado, que Jesus foi batizado por afusão. Afusão é imersão em água corrente, porque no cristianismo antigo, as pessoas eram batizadas no rio, porque também tinha o simbolismo que as águas correntes levavam o pecado que ali era deixado, né? Então tinha esse batismo por afusão. Hoje nós batizamos no batistério, porque não temos mais hoje rios tão limpos e com segurança para a gente poder batizar no rio. Ou seja, é bom você se batizar ser o primeiro, porque se você for o último, você pegou o pecado dos outros que entraram depois. Óbvio que isso aqui não é teologia, né? É só a ideia da afusão que a teologia tinha quando falava do batismo em água corrente. É importante também lembrar que nós batistas cremos no princípio da liberdade religiosa e da separação entre a igreja e o Estado. Para a gente isso é muito claro, tá, irmãos? A separação entre a igreja e o Estado. Os batistas também creem que a salvação é dada uma vez para sempre. Deus salvou, então salvação não se perde. Presta atenção, meu irmão. Nós batistas cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. É uma doutrina batista. Pastor, eu penso diferente. É importante então você estudar a doutrina batista, porque a gente pensa o seguinte: se você tem certeza da salvação, você não a perde mais. Agora, talvez você nunca teve, aí ninguém perde o que nunca teve, mas se você um dia teve, você não a perde. É uma doutrina clara para nós batistas. Outra coisa, os batistas também praticam o batismo e a ceia como memorial. Preste atenção, irmão, porque isso aqui é importante. Para nós o batismo e a ceia é um memorial, traz a memória, um símbolo de algo importante. Então, é importante que você participe, porque você participando, você está relembrando o sacrifício de Jesus. Agora, se você não puder, por exemplo, alguém que não pôde ser batizado, ela não vai deixar de ir para o céu porque não foi batizado. Alguém que estava no leito de um hospital, sofrendo e não pôde ser batizado e acabou falecendo sem ter sido batizado, ela não vai deixar, morreu pagão, que não existe isso na nossa doutrina. Você mesmo, agora, se você pode fazê-lo, você deve fazer seguindo o exemplo do nosso Cristo, porque isso é um memorial, assim como a ceia do Senhor. A ceia, ela é um memorial. A ceia, irmãos, às vezes a gente santifica aquilo que não é santo, e às vezes a gente deixa eu usar a palavra que não dê dupla interpretação. A gente sacraliza aquilo que não é sacro e a gente profana aquilo que é sacro. A gente, às vezes, coloca a ceia em um lugar que parece que a ceia é a visão da transubstanciação. Que se aquele mês você deixar de tomar a ceia, você não vai para o céu, ou você está em pecado. Não, irmãos, a ceia é apenas um memorial. Se você não pôde tomar aquele mês, no mês seguinte você tome. Se você não pôde tomar nos 2 meses depois, no 3º mês você tome. O importante é que você tenha consciência do que serve a ceia, do que simboliza a ceia, na verdade. Pastor, ultimamente o senhor tem ministrado a ceia livre. Todo mundo, irmão, a ceia sempre foi livre. Sempre foi. A liberdade sempre teve com quem, Paulo vai dizer isso, cada um examine a si mesmo. Cada um examine a si mesmo. No passado, sempre nós escolhemos dizer quem deve. Nesses últimos meses eu só tenho praticado aquilo que a Bíblia diz assim: examine você. Eu não estou dizendo você, pode fazer do jeito que você quiser, não, se você quiser, faça. Só que existe condição para assim fazer.
E a condição principal é: você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz pelos seus pecados? Se você reconhece isso, participe da ceia conosco, que aí você é família de Deus junto com a gente. Pastor, eu não reconheço, eu estou aqui porque minha mulher é chata. Se eu não vir na igreja com ela, domingo de manhã, ela enche meu dia. Eu só posso depois sair para o futebol e tomar minha cerveja, depois que eu vim na igreja com a minha mulher, eu só estou aqui. Não, aí é melhor, não participe mesmo, porque você não comunga da mesma fé nossa. Pastor, eu só estou aqui porque meu marido, pastor, eu só estou aqui porque meu pai, minha mãe me obriga a estar. Aí não participe mesmo, porque você não entendeu. Agora, se você entendeu que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados, que ressuscitou o terceiro dia e que vai voltar para buscar a sua igreja, e você vai ser levado para o céu quando Jesus voltar, você faz parte deste rebanho. Porque no rebanho Pibaçu, nós temos 3 tipos de pessoas. No rebanho do Pibaçu, nós temos os membros, que está lá o seu nome no rol de membros. No rebanho Pibaçu, nós temos os frequentadores, que ainda não são membros, mas se sentem membros da igreja. E no rebanho Pibaçu, nós também temos os amigos da igreja, que frequentam essa igreja como amigo, que gosta dessa igreja, que gosta de estar aqui com a igreja, que tem parentes, tem familiares nessa igreja, mas que não fazem parte oficialmente dessa igreja, mas para mim, fazem parte do rebanho Pibaçu. Esses 3 tipos de gente. E também os batistas creem que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Agora, sabendo quem somos, nós vamos entender também que nós temos uma missão. A missão não é uma missa grande, missão fala da incumbência, do encargo. E qual é a nossa missão como igreja? E a nossa missão, irmãos, é uma missão tríplice. A nossa igreja, ou a igreja de Jesus, ela existe para fazer 3 coisas: algo em relação a Deus, algo em relação a si mesmo e algo em relação ao mundo. Essa é a nossa tríplice missão. Então, primeiro, em relação a Deus. Qual é a missão da igreja em relação a Deus? Nós existimos para adorá-lo. Essa é a maior missão da igreja. A maior missão da igreja não é fazer missões. A maior missão da igreja não é fazer obra de assistência social. A maior missão da igreja não é construir qualquer coisa que seja física. A adoração é a maior missão da igreja. E é essa adoração que é centrada em Deus, porque o culto não é para agradar a homens. A música não é para entreter. O adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, então é tempo perdido. O profeta Malaquias fala dos sacerdotes que não honravam a Deus, que não ofereciam o seu melhor, mas faziam a obra relaxadamente. E Deus aconselhou a apagarem o fogo do altar, porque estavam perdendo tempo. Então, se nós viemos à igreja e a intenção não for para adorar a Deus, nós estamos perdendo tempo. Não estamos sendo igreja. E aí a igreja não serve para nada. A quem nós estamos honrando quando cultuamos? A nós mesmos ou a Deus? A primeira e a maior missão da igreja é adorar a Deus. Então essa é a primeira missão com relação a Deus. Segunda coisa, a nossa segunda missão, agora em relação a si mesmo. A igreja existe para quê? A igreja existe para capacitar, para treinar os crentes. É missão da igreja treinar os filhos de Deus para a obra do ministério. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, para que seja edificado. Irmãos, preste atenção. A igreja romana instituiu o clero na igreja na época da Idade Média e da época do
do feudalismo. O clero é representado pelos padres, bispos, arcebispos, cardeais e papa, que é uma classe especial de pessoas, chamada de classe dos sacerdotes. Martinho Lutero, a partir de 31 de outubro de 1517, principalmente, eu estou citando essa data, porque é a data da Reforma Protestante, então a partir disso, óbvio que isso já vem vindo um tempo atrás, já culminou com 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, então, rompe com esse ensino e divulga, então, aquilo que chamamos de o sacerdote de todos os crentes. Nós, batistas, chamamos de sacerdócio universal, ou seja, todos os crentes são sacerdotes. Mesmo após a Reforma Protestante, infelizmente o pensamento de muitos é que apenas uns poucos é que são chamados para o ministério. Irmãos, o ministério é de todos nós temos a função de sacerdote real, pastores, missionários, todos nós assim o somos. Mas não é assim que a palavra de Deus fala ao coração de alguns. Alguns acham que esse tipo de sacerdócio é só para alguns especificamente. Diz a Bíblia que todos somos servos de Deus, e hoje todos nós somos feitos como sacerdote para servir. Olha o que diz 1 Pedro 2,9. Irmãos, anota aí para você ler depois, ou você pode ouvir depois pelo Spotify da nossa igreja. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, preste atenção, meu irmão, o que Pedro está dizendo? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo exclusivo de Deus. Então a missão da igreja é treinar todos os crentes para o sacerdócio, ou seja, para o serviço. Foi nisso que nós trabalhamos aqui na Escola Bíblica Dominical. Todos nós temos um dom de servir. Deus deu aqui 5 dons ministeriais para a edificação da igreja. Lá em Efésios 4, verso 11 e 12, Paulo vai falar de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. O texto diz claramente propósito, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Os santos aqui somos todos nós. Santos aqui não é a palavra, santo aqui significa separado. Santo aqui não é de sagrado. Santo aqui não é de beatificado. Santo aqui é de separado. Todos nós somos filhos de Deus, que devemos ser treinados para o serviço. E se a igreja não cumpre essa missão, ela fica com cara de creche. Igreja é creche, é a igreja onde crentes são feitos criança. Só vem para brincar, é só entretenimento, não são serviço, não são chamados para o serviço. Tem igreja com cara de plateia, quando os crentes se reúnem para apenas assistir o que acontece. São plateia que vão assistir o louvor, são plateia que vão assistir uma pregação. Quando não, a igreja ganha cara de um clube, onde os membros pagam a mensalidade, que chama de dízimo, para garantir um ambiente limpo e uma programação legal para os nossos filhos. Mas, amados irmãos, igreja não é uma praça de entretenimento espiritual. A Bíblia diz que somos sacerdócio real. Portanto, todos os crentes precisam ser treinados para o serviço. E essa é a função dos 5 ministérios. E é também por essa causa que nós temos o PGM, os pequenos grupos multiplicadores, e o discipulado na igreja. O PGM é um ambiente de serviço, onde nós servimos a Deus e nós servimos uns aos outros. O discipulado não é transferir o conhecimento, mas é transferir vida, é transferir caráter, é treinar os filhos espirituais para serviço, é vida na vida. Por isso eu queria convidar você, desafiar você nesse ano de 2024 a fazer parte de um PGM, de um pequeno grupo.
um lugar onde você vai ser acolhido, um lugar onde você vai ser treinado, você vai ser capacitado, um lugar onde você vai ser igreja. Pastor, mas o horário que eu tenho de disponibilidade não tem PGM, porque normalmente durante a semana à noite, na semana à noite eu faço faculdade. Quem sabe Deus está te chamando esse ano para abrir um PGM num horário que dê para você e que você possa unir pessoas que tenham justamente esse mesmo problema. A dificuldade de horário, e podem juntos estar num dia de tarde, num sábado à tarde, num domingo à tarde, sei lá. No Rio nós temos PGMs corujão, de gente que se reúne meia-noite depois da faculdade. Mas gente que entendeu que não pode caminhar sozinho, que é difícil uma igreja como a nossa, com mais de 800 membros, uma igreja como a nossa que tem centenas de pessoas que às vezes senta sempre num lado e não lembra, não conhece a pessoa do outro lado, e às vezes você falta à igreja, você não é a igreja não consegue sentir falta de você, porque é difícil mesmo, é muita gente. Mas se você estiver fazendo parte de um pequeno grupo, quando você não vai numa segunda-feira, na terça-feira o seu grupo sente falta de você, já manda um recadinho para você, sentir falta de você. São os primeiros a chegarem em um hospital quando você precisa. São os primeiros a chegarem no momento de luta que você estiver passando. Porque às vezes, irmãos, ficamos esperando a presença, a visita do pastor, mas às vezes o pastor não consegue chegar. E é o seu PG que consegue estar lá. Para isso a igreja existe. A igreja existe em relação a Deus para adorá-lo, e existe em relação a si mesmo para treinar os crentes para o serviço do sacerdócio. E por último, terceira coisa, em relação ao mundo. Para que a igreja existe em relação ao mundo? Qual é a missão? A igreja existe para alcançar os perdidos. Nossa missão ao mundo foi estabelecida por Jesus quando ele disse, portanto, está lá em Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu vos ordenei, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a nossa missão foi estabelecida por Jesus, e o nosso maior propósito é cumpri-la. Ei, fazer discípulos não é uma opção, é um mandato do Senhor para nós alcançarmos perdidos. A primeira igreja que existiu não tinha templos. No passado, não tinha o templo de Salomão em Jerusalém. Depois foi construído. Anos depois foi construído o templo. Séculos depois, esse templo foi destruído. Então, no primeiro século, a igreja não tinha prédio. Os crentes se reuniam nas casas, na casa um do outro, em pequenos grupos. Nessas reuniões nos lares, eles praticavam o evangelho e testemunhavam de Jesus. A Bíblia vai contar que o apóstolo Paulo testificava de casa em casa, usando o nosso vocabulário, ele testificava nos PGMs, porque ele compreendia que a missão da igreja era alcançar os perdidos. Então, desculpe a franqueza que eu preciso ser com você, como seu pastor. Se você não vem para a igreja para adorá-lo, se você não exerce o ministério de fazer a diferença na sua vida, de entender o cristianismo como mudança de vida, e se você também não tem na sua vida a missão de levar esse evangelho a outras pessoas que você ama, seus amigos, sua família, você não está sendo igreja, ou apenas sendo igreja que não serve para nada. Eu quero concluir, eu quero finalizar essa palavra, dizendo que como igreja de Jesus, nós precisamos exercer essa tríplice missão: adorar a Deus, treinar pessoas, alcançar perdidos. Isso vai ser o famoso ATA. Adorar, A de adorar a Deus, T de treinar, A de alcançar perdidos.
Então, se alguém perguntar para você, para que a sua resposta, para que a sua igreja existe? A resposta é, tá. Tá. A igreja onde eu participo, a igreja onde eu congrego, ela serve para adorar a Deus, para treinar crentes, para alcançar perdidos. Irmãos, nós temos uma identidade, somos a igreja de Jesus, e a nossa visão é ser uma igreja relacional, uma igreja que adora a Deus, uma igreja que treina pessoas, uma igreja que alcança perdidos. Essa é a visão da Pibaçu. Se perguntar, como iremos? Iremos adorar a Deus. Como iremos? Iremos treinar pessoas. Como iremos? Iremos alcançar perdidos. A resposta é, por meio dos PGMs, por meio do discipulado, por meio do amor, do cuidado de um a um. Essa é a visão da Pibaçu. O PGM é a unidade básica da igreja, onde acontece os relacionamentos de um dos outros, onde nós vamos vivenciar a operação do ministério quíntuplo para a edificação da igreja. Então eu convido você para esse ano de 2024 a aprender a resposta da pergunta: para que a igreja existe? Se alguém perguntar para você, quando você diz, olha, eu vou para a igreja, e alguém perguntar, você vai para a igreja fazer o quê? Para que serve a igreja? E a sua resposta é, tá, eu vou para adorar a Deus, eu vou para treinar pessoas, e eu vou para alcançar perdidos. Você é igreja. Então é isso tudo que se espera de você. Que você adore a Deus, que você treine, ou seja, treinado, para exercitar o seu sacerdócio, para que você possa alcançar os perdidos. E você sabe, se a igreja deixa de cumprir a missão, ela não serve para mais nada. Mas louvado seja Deus, que nós estamos compreendendo a nossa identidade, compreendendo a nossa missão, compreendendo a nossa visão. E há quase 66 anos, essa igreja tem servido para adorar a Deus, para capacitar pessoas, treinar pessoas e para alcançar perdidos. Louvado seja o nome do Senhor.